Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula, vamos aprender como fazer os olhos. E eu vou ensinar para vocês uma técnica mais simples. Dá para usar em qualquer ocasião, mas mais leve, assim, por dia a dia. E na próxima aula, não perca o bônus que eu vou dar para vocês de um olho mais completo, tá? Mais social, assim, para a noite. Então, assiste essa aula e já clica para assistir a próxima. Nessa aula eu vou repassar alguns pontos, tá? Vou fazer de novo com vocês a pele, vou fazer de novo contorno, blush e vou reforçar alguns pontos, tá? Para vocês que ficaram com alguma dúvida. Por onde que a gente começa primeiro, professora? Primeiro tu vai lavar teu rosto e vai vir de rosto lavado para fazer essa automaquiagem. Professora, eu preciso realmente lavar minha pele? Se tu não tiver tempo para lavar, pelo menos pega então um lencinho demaquilante ou um demaquilante mesmo, com algodãozinho, limpa toda a tua pele. Tua pele tem que estar limpa para dar um aspecto bonito na pele depois na maquiagem. Tá, professora, e qual que é o próximo passo? Próximo passo, gente, é hidratar. O próximo passo, gente, é hidratar. Vem com hidratante da tua preferência. A hidratação é muito importante, reforçando com vocês. Não faça a tua maquiagem sem hidratar a tua pele, que a tua pele não vai ficar com uma aparência bonita. E ao longo do dia vai acumular muito nas linhas assim, e vocês não vão gostar do aspecto da maquiagem, vão achar que não sabem fazer. Então, começa aplicando o teu hidratante. Eu vou usar esse nível 5 em 1, tá? Como que a gente aplica? A gente pode aplicar com o dedo, ó. Aplica em todas as partes do rosto. Gente, professora, eu tenho a pele oleosa. Eu posso aplicar hidratante? Eu tenho que aplicar hidratante? Sim, tem que aplicar hidratante. Porque a tua pele, mesmo que ela seja oleosa, ela precisa de uma hidratação. Porque tu lavou e tirou toda a oleosidade. Então, tu precisa repor a hidratação para que a tua pele não precise fazer força de novo para fazer a hidratação. Tua pele já é oleosa, tá? Tu vai lavar o rosto, ela vai perder hidratação. Se tu não hidratar bastante, depois, ao decorrer do dia, ela vai fazer força a tua pele pra fazer mais oleosidade, porque ela tá vendo que tá sem hidratação a tua pele. Então, se tu não passar hidratante e não hidratar, vai vir mais oleosidade. Então, tem que passar, gente, mesmo que tu tenha a pele oleosa, tá? A ordem dos produtos de hidratação. Se tu quiser passar mais de alguma coisa, passa sempre primeiro os líquidos e depois vai aumentando, tipo, com os mais grossinhos. Primeiro eu aplico um óleo ou um sérum, daí depois vem pro hidratante esse, assim, mais grossinho e... Depois vem para esse hidratante aqui que é mais grossinho. Gente, eu falei pra vocês também na aula anterior que a região dos olhos, aqui ó, é 7 vezes mais fina a pele dos olhos do que a nossa pele do rosto. Então, a gente tem que ter um cuidado melhor, tá? Com essa região dos olhos aqui. Porque aqui é onde vai acumular a tua base, aqui é onde vai ficar marcada as tuas linhas. Então, sempre hidrata mais. Aqui é a região onde acumula mais. Então, gente, eu vou usar um creme específico aqui para olheiras, ó. E vou aplicar específico nessa região. Apliquei até muito. Aqui, e também precisa passar aqui Daí vem fazendo a hidratação aqui nessa região dos olhos. Sempre esticando assim pra cima, ó. Pra dar um efeito lisinho na pele. E lifting. Lifting é pra levantar o olhar, assim. Eu passei até nos meus cílios, sem querer. Ó, apliquei em toda a região nos olhos. E eu vou deixar secar. Tem que deixar a tua pele absorver todo esse hidratante antes de começar a aplicar outros produtos por cima, tá? Tu pode usar um ventiladorzinho, se tu tiver, ou uma paleta. Eu vou usar esse aqui de cílios, ó. Só para ajudar a pele a absorver mais rápido.
Deu, professora, agora acabou a hidratação? Não, agora se tu for fazer uma maquiagem pro dia a dia, tu tem que usar um protetor solar, tá? É muito importante usar o protetor solar pro dia a dia, porque senão vai queimar a tua pele. Mesmo que tu tenha passado um monte de hidratante aqui na pele, ela não vai cuidar da tua pele, ela só vai hidratar a tua pele. Então é muito importante tu comprar o hidratante para te passar durante o dia, tá? À noite não precisa, porque na noite não tem raios solares, tá, gente? Outra coisa, os hidratantes, tá? Se tu for comprar hidratante, tem que comprar hidratante específico para noite e hidratante específico por dia. Não pode usar hidratante da noite no dia, porque normalmente os hidratantes para noite são mais potentes. Então, se tu usar durante o dia, pode dar algum problema na tua pele, criar algumas manchinhas, tá? Então, não usa. Usa hidratante por dia e hidratante para noite, tá? Professora, agora o que eu faço, tá? Agora a gente vai pro primer. Depois que a gente passou o protetor solar, agora a gente vai pro primer. O primer hoje no mercado a gente tem 2 tipos, como eu falei lá na aula anterior. Repassa a aula anterior, vai lá olhar na aula de pele. Tem 2 tipos de primer. Primer mais luminoso e primer para fechar os poros e deixar mais mate a pele. Se tu tem a pele mais oleosa, prefira um primer mais seco, que vai deixar tua pele mais mate e vai fechar bem teus poros. Ou tua pele é muito seca também, para deixar mais luminosa, usa um primer mais glow, mais cintilante, tá? Então eu vou usar com vocês esse aqui da Ruby Rose. Ele serve para fechar poros e minimizar eles. A gente aplica onde, tá? A gente aplica sempre aqui nessa região aqui, ó, abaixo dos olhos, dos ladinhos do nariz, que o nariz tem bastante poros. Tu precisa usar o primer só se tu tiver bastante poros, ou se tu quiser deixar tua pele mais iluminada com aquele outro tipo que eu falei. Ó, na região do nariz, aqui abaixo dos olhos, que normalmente é onde fica mais abertos os poros. Um pouquinho aqui na testa também, que aqui é um pouquinho mais dilatada. Aqui é um pouquinho mais dilatado os poros. E o queixo, tá? E todos esses passos vocês podem fazer com os dedos, tá, gente? Não fica com medo, tá? Esteja com a tua mão sempre lavada, sem bactérias, sem sujeira, para que a tua maquiagem tenha um acabamento mais bonito, tá? Aplicamos o primer, tá? Agora a gente vai o quê? Escolher a base. Qual base eu uso e qual base eu compro de início, que eu nunca tive nenhuma base. Eu vou comprar uma base para pele leve, tá? A base de cobertura leve, ela pode dar uma cobertura melhor, assim, mais leve, mas se tu quiser construir camadas com ela, ela vai servir super. E se tu comprar uma base que tenha um acabamento mate e com um acabamento muito pesado, vai deixar a tua pele, assim, esturricada, assim, vai marcar muito as tuas regiões aqui dos olhos, e ainda mais que se tu for uma pessoa de mais idade, vai marcar muito a região aqui dos olhos. E não vai ter como tu deixar uma cobertura leve. Só um rebocão, gente. Então, compra uma base de cobertura leve e sempre tenha na bolsa ela pra usar. Então, tu quer um acabamento mais pesado? Cria camadas. Passa mais uma vez, dando batidinhas. E vai criando uma camada e pode dar até uma cobertura média a alta. E pode trazer uma cobertura média a alta. Professora, como que eu sei a cor da base, tá? A gente vai testar ela aqui no maxilar. Como eu falei, os vendedores lá das lojas normalmente não são especializados em maquiagem, tá, gente? Tu vai ser a que vai ser especializada e não vai precisar de ajuda deles, tá? E eu sei que vocês vão conseguir. Tu vai lá pedir no mostruário e vai botar aqui e vai testar. Vai sair uns minutinhos e vai voltar. Por quê? Porque a base, ela oxida, tá, gente? Então, tu vai uns 15 minutinhos e dá uma olhadinha depois e volta na loja. E tu vê que se ficou igual o tom do teu pescoço, é realmente a tua cor, tá? E tem bases, normalmente, que tu aplica assim na hora, parece que é a tua cor. Mas daí passa uns minutinhos, fica toda amarelada ou fica mais escura. Então faz isso que vocês vão acertar na escolha da base de vocês. Outra coisa. Se vocês forem comprar pela internet, compra sempre uma cor mais escura. Um tom mais escuro. Se tu tá em dúvida
entre a mais clara e a mais escura, compra a mais escura, que é mais fácil de tu conseguir consertar com corretivo e contorno do que uma base mais clara, tá? A base mais clara é muito mais difícil de vocês conseguir consertar o tom, até porque a diferença do pescoço vai ficar muito grande e não tem como tu disfarçar, tá? Então, compra um tom sempre mais escuro. E, gente, escolha bases mais líquidas, assim, mais fluídas, que daí não dá um acabamento muito pesado e não marca tanto as linhas, tá? Segue minhas dicas aí que vocês vão acertar, eu creio, na cor da base e também na escolha da base para criar camadas. Então, eu vou usar essa aqui da Vult. Ela é bem liquidazinha, é bem pro dia a dia mesmo. Primeiro eu vou prender meu cabelo aqui. Professor, o que eu uso para aplicar minha base? A gente tem 3 opções, como eu falei lá no primeiro vídeo. A gente tem a esponjinha, temos o pincel kabuki e o pincel língua de gato, tá? Nenhum dos dois, o pincel nem o pincel kabuki, a gente vai conseguir ter o acabamento da esponjinha, tá, gente? Por quê? A esponjinha, ela tem cerdas e poros que compactuam para fixar melhor a maquiagem e dar um acabamento mais bonito, gente. O pincel kabuki e o pincel língua de gato vão deixar as marquinhas e eles não vão conseguir entrar nesses buraquinhos que a gente tem na pele, que são os poros, tá? A esponjinha, ela consegue penetrar, ó. Quanto mais batidinhas tu der, mais vai penetrar e vai ficar mais bonita a tua maquiagem, o acabamento. Então, se tu quiser um acabamento que dure mais, pega a tua esponjinha, tá? Tu pode molhar com água, mas se tu tiver uma bruma fixadora, tu molha com a bruma, dá umas espirradinhas e vem aplicando depois ela e vem usando ela para aplicar a base, que vai ficar já um grudinho e vai grudar mais essa tua base na tua pele, vai durar mais tempo, gente, tá? Então vamos começar. A minha esponja já tá molhada. Por que molhar? Para ela crescer um pouquinho e não absorver tanto a minha base, tá? E também ficar um pouco mais leve, porque ela sem molhar fica mais durinha, né? E fica melhor de aplicar assim no rosto. Sempre escolha assim esponjinha que tem uma pontinha, gente, assim, ó. Que daí ela vai caber nos lugarzinhos mais pequenininhos assim, ó. E tu vai conseguir espalhar a base melhor. Tá vendo? Então, vou começar. Eu vou usar essa aqui da Vult. Ela é bem fluidinha, ó. Eu vou usar mais pro dia a dia mesmo. Apliquei. E vou dando batidinhas. Primeiro eu concentro ela na zona T, tá? Que é aqui abaixo dos olhos. E nariz. Que eu quero. Que é o lugar que eu quero uma cobertura maior. E também eu quero que dure mais. Batidinhas, ó, gente. Para essa base penetrar nos poros. E durar mais tempo na tua pele. E aí o que sobrou, eu venho espalhando pro restante do rosto. Conforme o tempo, vocês vão saber a quantidade que vocês têm que aplicar no rosto de vocês para completar todo o rosto, tá? Mas enquanto não souber, tu vai aplicando aos poucos, tá? Para não gastar muita quantidade de base. E, gente, o cabelo sempre vai sujar, tá? Aqui. Um pouquinho. É normal. Se tu não quer sujar, prende bem para trás, que é mais difícil daí de sujar. E aplica também, gente, na pálpebra, tá? Para ficar tudo da mesma cor. E é importante também, ó, espalhar pro pescoço. Arrasta. Pro pescoço tu pode arrastar.
O único lugar que tu pode arrastar a esponjinha no pescoço, tá, gente? Pra uniformizar aqui os dois tons e ficar tudo igual. Dá batidinhas até tu ver que sumiu toda a marcação da base. E passa bem rente aqui também a orelha, tá? Pra não ficar sem base, ó. Não tem problema. Não tem problema também tu, sem querer, aplicar por cima da sobrancelha, tá? Porque a gente não fez as sobrancelhas ainda. Aplicamos a base. Logo após a base, agora a gente vai aplicar o corretivo, gente. Qual corretivo eu compro pra camuflar minhas olheiras, tá? Se tu quer ter uma olheira muito forte, muito escura, evidente, passa um corretivo da cor da tua pele abaixo da base. Primeiro o corretivo, depois a base, e depois pode aplicar de novo por cima um corretivo para iluminar, tá? Um corretivo para iluminar, a cor que a gente compra sempre é 1 ou 2 tons, no máximo, mais claro, para fazer a iluminação. Ou compra só um corretivo da tua cor, do teu tom, para disfarçar as olheiras, tá? Ou as manchinhas que tu quer esconder. E não compre um corretivo tão grosso, gente, mais fluido, compre mais líquido, que daí senão vai marcar bastante as tuas linhas aqui embaixo, tu não vai gostar do acabamento, tá? Ainda mais para pessoas com mais idade, é melhor optar por corretivos mais líquidos, base mais líquidas. Se tu for uma jovem de 15 anos, tudo bem. Se tu quer uma pele bem rebocão, pode aplicar que não vai marcar, mas se tu tiver um pouquinho mais de idade, tu compra produtos mais líquidos, assim, mais leves, tá? Pra não acumular nessas linhas e destacar, tá? Porque senão destaca, tá? Quanto mais cobertura, mais destaca as linhas. Eu vou usar o corretivo esse aqui da Ruby Rose. Vou mostrar pra vocês em quais áreas a gente aplica o corretivo. Eu vou aplicar ele com o pincel gatinho, gente, mas pode aplicar direto com o aplicador, tá? As regiões onde a gente aplica é aqui, ó, no início. As regiões que a gente aplica é aqui, ó, no início do olho, no final, aqui. Faz dos dois lados. Com o pincel vai ajudar também a dar um acabamento mais leve nesse corretivo, tá, gente? Ó, não é mais aquele triângulo como antigamente a gente fazia, tá? É assim, nos cantinhos. Aqui, ó, no meio do nariz. Um pouquinho no queixo. Um pouquinho na testa. Bem pouquinho aqui. E onde tem manchinhas que tu acha que quer cobrir, ó. Aqui tem um pouquinho de manchinha, ó. Que eu tenho... Meu rosto com um pouco de rosácea. Daí eu quero esconder, tá? Apliquei aqui no rosto. Agora a gente vem com a esponjinha. A mesma que tu usou pra espalhar a base, tu vai espalhar o corretivo, tá? Ó, e vem dando batidinhas pra penetrar bem na pele esse corretivo e dar uma cobertura boa, tá? Vocês estão vendo que esse corretivo que eu apliquei aqui é mais claro? Então, esse corretivo meu vai servir para iluminar minha pele e os pontos que eu quero esconder as manchinhas, tá? Vai dar uma iluminação e já vai esconder. E também vai acabar dando mais cobertura nessa região onde eu apliquei ele, tá? Ó, vem espalhando, dando batidinhas e sempre puxando para cima, ó. Aplica também nos cantinhos do nariz, assim, ó, para dar mais cobertura.
E aplica na pálpebra também, porque já vai servir como base de sombra pra gente fazer o olho. Esse corretivo do meio do nariz aqui, deixa ele bem centralizado mesmo aqui no meio do nariz, tá? Na testa, dando batidinhas de leve. Dá batidinhas até assumir toda a marcação, tá? Desse corretivo. E eu vou pegar o restinho que sobrou e vou aplicar aqui no meu buço, que também é um lugar, uma região que sai muito fácil a base. Vocês estão vendo, ó, que deu uma iluminada boa na minha pele? Pronto. Meninas, eu quero saber se vocês estão fazendo comigo e acompanhando. Que é muito importante a prática, gente. Se tu só ouvir as aulas e não praticar, não vai fazer efeito. Tu não vai conseguir fazer, tá? Quando fizer, vai achar que não aprendeu nada, porque tu não pôs em prática, tá? É muito importante pôr em prática, porque a prática leva à perfeição, gente. É verdade isso, tá? A prática, sim, leva à perfeição. Você tem que praticar. Quanto mais vocês praticarem, melhor vocês vão ficar na melhor vocês vão ficar na sua automaquiagem, tá? Então, a gente aplicou o corretivo. Daí, logo após o corretivo, gente,